parou pra pensar em quantos animes explodiam nos anos 90? A TV Globo, que poderia ter saído à frente, ignorou muito deles nos anos 70 e 80. Pois é, e o mais curioso é que os que passaram lá, poucos vão lembrar. E hoje você vai entender quais animes passaram na Globo nessas décadas e principalmente por que essa fase foi tão fraca. E olha que a explicação é mais interessante do que parece. Fala, heróis, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, vem comigo aqui, vamos voltar lá para os anos 70. Porque nessa época, aqui no Brasil, ninguém nem sabia o que era anime. Na real, tudo era resumido como desenho animado. E a Globo estava focada em outras coisas, como crescer como emissora, investir pesado em novelas e dominar o entretenimento nacional. A animação? Era só um complemento. E no meio de tantos desenhos animados que passaram nessa época, poucos animes se destacaram aqui no Brasil, como por exemplo o Oitavo Homem, ou Eight Man, que foi um anime de sucesso que foi exibido aqui pelo Brasil pela Rede Globo a partir de 1968 no programa do Capitão Furacão, considerado o primeiro super-herói ciborgue do Japão, que no seu original foi em 1963, que narra a história do detetive Yokoda, que foi morto em serviço e ressuscitado pelo professor Tani como um robô com um cérebro eletrônico. Mais um trabalhador que morre em trabalho e ressuscita para voltar a trabalhar. Outro que passou por aqui também foi Samurai Kid, ou Shonen Ninja Kaze no Fujimaru, um anime de 1964 para 65, e foi um anime pioneiro da Toei Animation que teve 65 episódios, famoso por estrear aqui na TV brasileira no dia 6 de maio de 68 pela TV Globo. E a trama dele acompanha o jovem aprendiz Fujimaru, capaz de controlar o vento em busca de sua mãe e do livro Ryuei, e enfrentando seu arqui-inimigo Japusai. Outro que também desembarcou aqui em terras tupiniquins pela Globo e que eu acho que é um dos mais famosos até hoje é Speed Racer, originalmente chamado de Maki Go Go Go, estreou aqui no Brasil em 1969, marcando a introdução da cultura do anime no país. Ele foi produzido pela Tatsunoko em 1967 e nele temos as aventuras do piloto adolescente Speed, ou Go Mifune no original, e seu icônico carro Match 5, criado pelo seu pai. A série foi grande sucesso no Brasil aqui pela TV Globo, mas também passou pela TV Tupi e Rede Record. Esse aqui eu posso chamar de o famoso Lost Media, né? Ou aquele que muitos juram ter assistido e outros nunca ouviram falar. E estou falando de O Show do King Kong, que é uma série de animação nipo-americana de 1966, produzido pela Hakenbase Toei Animation. E o anime foi exibido aqui no Brasil pela Rede Globo nos meados dos anos 70, lá pelos 78 mais ou menos, e depois acabou caindo na Record nos anos 80. Nessa série, o macaco gigante chamado Kong faz amizade com a família Bond, com quem vive diversas aventuras, lutando contra monstros, robôs, alienígenas, cientistas loucos e outras ameaças. Ao contrário de sua contraparte do filme original de 1933, Kong é o protetor da humanidade. Esse não tem como não lembrar, foi um grande sucesso aqui no Brasil, e inclusive tem até vídeo aqui contando a história dele completinha. Estou falando de Zillion. Zillion, ou Akai Kodan Zillion, de 1987, estreou aqui no Brasil em 1988 pela Rede Globo, nos horários matutinos de domingo, consolidando-se como um clássico da época, e depois foi parar no show da Xuxa. A animação, focada em ficção científica, foi impulsionada pela Tectoy para promover o seu videogame Master System e a pistola Light Phaser. O anime é lembrado por sua clássica dublagem marcante e por ser o pioneiro em lançar produtos de animes aqui no Brasil, como camisetas, álbum de figurinhas, lancheiras e outras coisas más. E por final temos o monstrinho de nariz pontudo que conquistou a garotada brasileira nos anos 80. Bem, enfim, Binks, o Dinoceronte, é a versão colorida reformulada de Ora Guzura Dado. Guzula, no seu nome original e que muitos conhecem aqui no Brasil, é o protagonista dessa história. E era uma mistura de Godzilla com um mascote de pelúcia. Uma caricatura inocente e atrapalhada, mas com poderes surpreendentes. Binsky, o Dinoceronte, ou Guzula, como muita gente chamou aqui no Brasil, estreou em 1987 aqui na Rede Globo no programa do Show da Xuxa, bem no início do programa do Show da Xuxa, e rapidamente caindo no gosto do público infantil. E aí você vai me perguntar, mas Jota, foi só
isso que teve de anime começou ali nos anos 70 e 80 na Globo? Sim, foi só isso. Mas nisso temos um detalhe muito importante. Como eu disse, esses desenhos não eram divulgados como algo especial, não tinham identidade japonesa destacada e passava de forma totalmente aleatória. Ou seja, não existia estratégia de marketing nenhuma para eles. E aí talvez você vai me perguntar de novo, mas Jota, quer dizer então que nos anos 70 a Globo começou tão fraca assim? Sim, pois é, começou fraca, mas isso aí tem um ponto chave. A Globo não via valor comercial em animes, enquanto isso, desenhos americanos já vinham prontos, dublados e com muito mais popularidade, e era bem mais seguro para a audiência. Além disso, animes eram mais complicados, não existia o famoso hype e o público não pedia por eles. Resultado, animes era só mais um produto perdido na grade de programação da TV. A Globo não queria trazer mais nada de anime para a programação, ela já estava muito bem e feliz e satisfeita com seus cartoons americanos. E o fator decisivo disso é que a Globo dobrou a aposta num conteúdo próprio e americano. Nessa época, o show da Xuxa dominava tudo, programas infantis eram 100% nacionais e os desenhos americanos reinavam aqui no Brasil. Anime? Isso não era prioridade nem de longe. Só que enquanto isso, o Japão já estava bombando com produções incríveis, mas a Globo simplesmente ignorava. E aí agora vem a grande ironia de tudo isso. Enquanto a Globo deixava os animes de lado, outras emissoras estavam barganhando produções japonesas para ganhar mais audiência. E mal sabia a Globo que toda essa insistência em não comprar produtos japoneses iria se tornar um boom nos anos 90. Então agora você entendeu, né? Não é que não tínhamos animes na Globo, é que a Globo não soube aproveitar, ou simplesmente não queria. Anos 70 e 80 foram uma fase desorganizada, sem estratégia e totalmente esquecida. Mas isso estava prestes a mudar, porque no nosso próximo vídeo a gente vai entrar na fase mais importante de todas, os animes que passaram na Globo nos anos 90. E aí sim a história já começa a ficar interessante de verdade. E aí, curtiu a informação? Eu sei que o início da Globo com os animes não foi lá aquelas coisas, mas se você gostou desse conteúdo nostálgico, não esqueça de deixar aquele like, beleza? Ah, e se você tiver no celular, clica no hypar, porque aí você pode ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas e mais pessoas acabam conhecendo o nosso canal. E não se esqueça, comenta aqui embaixo de quais desses animes que eu mostrei aqui que você se lembra, você assistiu eles na época? E se inscreva aqui no canal Heróis das Antigas, porque aqui a nostalgia não é só lembrada, ela é explicada. E é isso, nos encontramos no próximo vídeo nos anos 90 aqui no canal Heróis das Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais!